Oi. Ai, meu Deus, tô aqui, são quase 11h30, tô aqui sozinha. Meu marido foi jogar golfe e eu resolvi gravar um pouquinho, contando um pouco do resto da história, né? Vai ser bastante longa, mas então. Gente, vocês conhecem essa pipoca? Uma pipoca doce, muito gostosa, uma delícia. Muito boa. Mas então, eu tô ficando com fome, que eu tava cantando, acreditem ou não. Depois eu vou achar um jeito de postar pra vocês uma das músicas que eu canto. Aquelas que ficaram mais bonitinhas, né? Então, continuando lá. Gostaram do meu sofá? A gente comprou um sofá. Tava num dilema. Não, as pernas branquinhas. Não, esconde isso. Ó, eu tô bronzeada em cima porque eu trabalho com meu marido na rua, tá? Ele é agrimensor e eu opero o instrumento, né? Mas então, sem mais delongas, vamos continuar. Eu acho que eu parei ali quando eu conheci o Paulo, né? Ai, meu Deus! Mas isso, gurias, isso aí levou um tempo, tá? Isso aí não foi assim questão de dias ou semanas, foram questão de meses. Quando eu conheci o Paulo, eu tava apaixonada pelo Robert, né? Só porque ele, como ele não dava muita, assim, confiança, né? Tipo, ele não me considerava girlfriend dele, né? Eu era tipo só um buddy call. Mas com respeito, claro, né? Ele não me levava pra jantar, mas eu às vezes fazia uma comidinha na casa dele e tal. E ele gostava, que safado gostava da minha comida, que modéstia à parte, eu faço uma comidinha boa. Tá. Aí, o Paulo era uma pessoa muito legal. E ele era português, tá? Agora tá com um negócio de pipoca aqui na minha boca. E sabe que o pessoal de Portugal tem um pouco da nossa cultura, ou nós temos um pouco da cultura dos portugueses, porque os americanos são muito esquisitos, tá? Eu não sei se isso é regra, mas aqueles com que eu me relacionei, eu não... é meio assim, sabe? Tá. E o Paulo era uma pessoa assim muito dada, ele era muito alegre, ele era muito risonho e me fazia rir muito. E ele trabalhava em construção, tá? Quando eu conheci, como eu falei, estava meio apaixonada pelo Robert, ele não me deu muita confiança, então digo, quer saber? Então vou me dar uma chance, vamos ver se dá certo esse namoro. Sabe que eu não conhecia nada dele. Tinha me falado que ele morava em Nova York, tinha vindo ali para onde eu morava, em Acton, estava trabalhando numa construtora. Daí eu assim comecei a conhecê-lo, né? E aí ele veio com uma de me dizer que ele tava com problema, que o roommate dele, é a pessoa que divide o apartamento, tava dando problema, tinha roubado ele, coisa assim. Eu morava naquela época num estúdio, eu e a Fernanda. Era um estúdio com um quarto de casal, né? E uma salinha, onde a Fê gostava de dormir na salinha. Porque ela chegava tarde da noite, ela trabalhava em 2 empregos. E aí, então ficava meio assim, ela não queria me acordar, então eu fiquei no quarto. Como eu falei, eu imobiliei todo o apartamento, né, quando eu mudei lá da Luiz. E o meu apartamento tava uma gracinha. Aí, ele veio um dia, assim, a gente tinha se encontrado, acho que a gente não tinha nem dormido junto ainda, sabe? Ele veio me dizer que estava com problema e se eu não conhecia ninguém que ele pudesse alugar o apartamento com ele. Aí eu conversei com a Fernanda, eu perguntei para ela assim, o que tu acha? Porque quando a gente está nos Estados Unidos, tempo é dinheiro, em primeiro lugar, né? Se tu tem gente para dividir aluguel, melhor para ti. Aí eu conversei com ela, nós tínhamos, tipo, na sala era uma cama de casal, uma cama de solteiro com uma cama embaixo, tá? Não era beliche, mas ia ter uma cama embaixo. E no outro era uma outra cama de solteiro com outra cama embaixo. Aí eu disse, não, ele pode... Ou ele dorme na sala e nós duas dormimos no quarto. Daí a Fê aceitou. Isso para dividir o aluguel em 3. Aí assim, temporário, porque
nós somos, né, duas mulheres, a gente, né, eu tô querendo dar uma força pra ele. Tá, tudo bem. Daí ele não tinha muita roupa também, era só a roupa do corpo mesmo. E aí ele ficou lá na sala, tal, pagou adiantado, né, pra ele ficar lá com a gente. E aí, claro que dali um tempo rolou, né, lógico. Daí a gente começou a sair, assim, só porque foi uma coisa assim muito rápida. Ele começou já, ele vinha, trazia comida pra, eu fazia comida pra gente comer, porque português é assim, se escorou, né? Pelo menos aquele português. A gente ficou namorado, ficou vivendo junto. E tava tudo bem, tava tudo ok. Daí a Fê passou de novo pro quarto, pra salinha da frente, e o Paulo ficou comigo. Aí a gente juntou as duas camas de solteiro e tava tudo bem. A gente tava se dando bem legal. Ele trabalhava bastante, e eu também trabalhava. Eu tava limpando casa e tava cuidando de criança. Quer dizer, tava todo mundo feliz, né? Só porque daí teve uma vez que ele me veio com uma história que tinham roubado todo o salário dele. Tá. Gente, eu nunca tive experiência em relacionamento. Desde que eu me separei do meu marido, eu não tive namorado. Eu não tive namorado nenhum quando eu me separei dele. Então, o Paulo foi meu primeiro namorado, né? Eu tive o Patrick, mas eu nem conto o Patrick, porque eu não vivi com ele. E nós éramos namorados de final de semana. Aí, com o Paulo foi diferente, foi assim uma coisa muito rápida. Eu me arrependo muito de ter convidado ele. Foi tipo assim, o cara joga aquela situação e aí pra te ajudar, né, no caso, tá, por que não? Isso que era com gente que a gente não conhecia, né? Eu não conhecia ele, não conhecia ninguém, ele era novo na região também, tinha vindo de Nova York. Tá, começamos a namorar, tava tudo certo, ajudou aluguel, ajudou com comida. Isso na primeira. Porque aqui é tudo dividido em semanas, tá? Então, trabalha uma semana, recebe, trabalha. Aí ele deu, né, aquela semana, tal, cooperou com comida, tava tudo muito bem. Só que aí ele me veio com essa, que roubaram o salário dele, roubaram de dentro do carro, o cheque dele. Eu assim, mas que é isso? Lá no Brasil, se alguém rouba um cheque e vai descontar, a pessoa vai ter que dar um documento, uma assinatura. Ele me enrolou, eu não sei como que eu caí nessa. Tá, então daí ele não pagou pela segunda semana. Sabe que dele nem apareceu também. Ele não apareceu. Aquela semana que ele não pagou, ele não ficou. As roupas dele estavam lá em casa, ele não apareceu. Tudo bem. Não pagou, não dormiu. Daí depois ele me chega, na outra semana, tipo assim, na outra segunda-feira. Daí ele aparece, meio assim, estranho. Achei estranho. Mas, tudo bem. Aí ele falou que andou trabalhando demais e que tava longe onde ele trabalhava, não deu pra me contactar. Assim, inventou umas mentiras que eu não sei, na verdade, se era verdade. Eu não sei se era verdade ou se era mentira. Tá, então, aí daí na outra semana ele pagou, então ele tava fazendo isso. Ele pagava uma semana, ficava lá comigo, daí não sei o que. Só que daí ele me pediu um favor, tu pode lavar umas roupas pra mim. Daí, claro, eu lavei, paguei com meu dinheiro, não recebi de volta. Esse tipo de coisa, sabe? Que daí tu vai relevando e tal. Olha, gente, eu nem posso falar tudo que aconteceu comigo com o Paulo, porque é outra novela, tá? Outra novela. Em primeiro lugar, a minha inexperiência, tá? De eu ter ficado com ele 1 ano, sem saber que ele era viciado em droga. Muito triste essa parte. Eu não era loucamente apaixonada por ele, eu gostava dele, ele era uma pessoa boa, ele me tratava muito bem, só porque ele fazia essas coisas, ele desaparecia, e sempre com mentiras, e a Anta aqui não tinha sacado, não tinha entendido, então eu vivi com ele por 1 ano. Só que nesse meio tempo, foi assim, ele foi... eu não sei se ele teve algum problema lá onde nós morávamos, mas ele disse assim, eu vou embora para Carolina do Norte. Tá, tudo bem, então eu achei que tinha terminado, né? Ele ficou um tempo aqui na Carolina, né, onde eu moro hoje, e um dia ele me telefonou, e eu trabalhava de babá,
Eu tinha 2 serviços de babá e ainda limpava a casa. Daí ele me telefonou e disse assim: olha, tô te mandando umas fotos daqui onde eu estou, de um apartamento que eu aluguei. É muito legal. Ele me chamava de amor. É muito legal, eu tô gostando muito daqui e eu acho que tu vai gostar daqui. O clima é bom, não tem neve, tal. Pode conseguir o mesmo trabalho que trabalhei de babá ou começar um business pra ti, no caso de limpeza de casa. É muito legal. Ele assim, dá uma pensada, fala aí com o pessoal, vê se tu quer arriscar. Só que até nesse momento, gente, eu não sabia que ele era envolvido com droga. Eu não sabia. Ele me enrolou um tempo bom, tá? Assim, sempre dizia, o cara não me pagou. Sabe, nesse lance de dinheiro, eu não acredito que que tenha me traído. Porque depois, quando eu descobri que o problema dele era com droga, ele ficava, sei lá, na casa de alguém usando droga. E a droga que ele usava não é maconha, tá, gente? Era crack. E cocaína, lógico. Gente, aqui nos Estados Unidos isso é muito caro. Um episódio eu vou falar pra vocês, porque, como eu disse, eu não quero contar tudo que aconteceu comigo, porque é meio deprê. Tava com neve, né? Era inverno. Aí eu recebia, tipo assim, por semana, em torno de 500 ou 600 dólares, mais ou menos, se eu limpava uma casa, porque era 500, meu fixo era 500 por semana. E esse dinheiro eu tinha descontado o cheque, estava na minha carteira, dentro da minha casa, né? Eu sabia que eu tinha aquele dinheiro, que daí depois eu ia depositar. Que eu recebia, geralmente eu recebia em cash. Cash é dinheiro. Tudo bem. No outro dia, quando eu acordo, eu procurei dinheiro, abrir a carteira para ver, uma questão de checar as coisas, cadê o dinheiro? Não tinha nem dinheiro nem carteira da minha bolsa, desapareceu. Ai, meu Deus, eu fiquei desesperada, porque nem era pelo dinheiro, era pelos meus documentos. Eu tinha carteira, driver's license, né? E assim, cartão de crédito, esse tipo de coisa. Desapareceu tudo. Ai, meu Deus. Bom, não tinha, né, assim, de quem desconfiar mais, só podia ter sido ele. E eu perguntava pra ele, ele rezava de pé junto que não tinha feito. Que não tinha roubado. Nessa altura do campeonato, eu já tinha mandado ele embora. Ele não tava mais comigo. Ele não tava morando mais comigo. Ele já tinha arrumado outro lugar. Mas ele vinha, de vez em quando a gente se encontrava, tal. Olha, eu não sei, eu acho que é uma coisa assim do capeta, né? Porque a pessoa, quando usa droga, ela acha um jeito de encontrar dinheiro. E aí, ele tirou aquele dinheiro e eu encontrei a minha carteira atrás da casa, que era um condomínio, na neve, assim, lá atrás, bem onde eu morava, atrás, tinha um puxadinho, tava ali minha carteira. Com tudo dentro dos meus documentos, meus cartões, tudo, só que sem o dinheiro, claro, né? Então ele usou o meu dinheiro. Muito chato isso, muito chato, uma experiência horrível. Eu odeio gente que usa droga, eu odeio, isso me traumatizou demais. Ai, meu Deus. Mas assim, eu não tive como escapar daquela situação, sabe? Daí ele foi embora, tal. E aí eu pensei assim, eu não gosto muito daqui de Massachusetts, em primeiro lugar, porque tinha muita gente da minha cidade. Segundo lugar, por causa da neve, eu não gosto de dirigir, como eu falei, eu não tinha muita prática em dirigir. E eu pensei assim, bom, como eu vim aqui para os Estados Unidos sozinha, eu acredito que eu consigo me virar em qualquer lugar. Aí eu aceitei o convite dele e eu vim aqui para Carolina do Norte. E aí a gente foi morar num apartamento. Só porque aquele apartamento que ele alugou, ele tava dormindo no chão puro, sem coberta, sem nada, tá? E sim, tipo, me enganou, né? Porque eu achava que tava com um apartamento imobiliado. Ele me mostrou fotos da rua, tudo, mas nada do apartamento e a boca aberta aqui. Nunca que checou, né? Aí eu tinha dinheiro no banco, eu fui lá e comprei um colchão para nós, um colchão com box, né? Foi o que eu comprei. Eu trouxe tudo que eu tinha lá em Massachusetts, eu trouxe, tipo roupa de cama, louça, panela, as coisas todas que eu tinha, eu trouxe no meu carro.
mas era só. As cozinhas daqui já vem com geladeira e fogão, né? Aí ficamos naquela, né? Eu tinha televisão também, então daí a gente ligou o cabo, né? Tudo bem, o colchão não tinha problema, tinha fogão, tinha geladeira. Aí ficamos assim por um tempo, só que eu não tinha conseguido trabalho. Isso já era em janeiro, que é frio aqui ainda, né? Janeiro. Não é tão frio quanto Massachusetts, mas era frio. Aí eu apliquei aqui num lugar que eu conheci uma brasileira que morava aqui que morava no condomínio, né? E porque ele estava trabalhando por uma construtora de portugueses, então aí conheci algumas portuguesas, entendeu? Tá, tudo bem. Só porque levou tipo uns 2 meses para mim achar alguma coisa para fazer. Eu fiquei exatamente esses 2 meses com ele. Gastei tudo que eu tinha, minha economia, porque ele pagou o aluguel só uma vez, depois eu que paguei o segundo mês. E como eu vi que a coisa não tava legal, assim, digo, bah, eu tô numa furada, eu vou ter que dar um jeito. Gente, daí começa a vir a parte meio triste, assim. Eu já tava sem dinheiro no banco, tá? Não tinha problema com comida, eu tinha feito um rancho, tal, pago o aluguel, né? Daí tu tem que colocar gasolina no carro, pagar o imposto do carro, todas essas coisas assim, tava tudo certinho. O celular. E eu, na verdade, peguei assim, bom, eu vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, vou botar um anúncio no jornal de limpeza. Aí eu coloquei. Com moedas eu paguei. Se eu não me engano, foi $4 e alguma coisa em moeda, porque aqui a gente tem, né? Sempre tem troquinho. Aí eu peguei e botei o anúncio. E eu tive a sorte de uma pessoa me ligar. Um cara me ligou, perguntando, né, se eu limpava a casa. Aí ele me deu o endereço, eu escrevi. Ai, meu Deus, gente, como era difícil entender os endereços. Desculpa. Tá. Aí eu vim, que é bem aqui perto da minha casa agora, hoje. Era uma casa no lago. O nome do cara era John. Ele tinha 5 filhos e ele era separado. Então os filhos vinham de 15 em 15 dias, então a casa estava uma bagunça. E ele tinha business, ele tinha os negócios dele com construção também. Aí eu limpei a casa dele. Olha, gente, eu tava sem um puto. Sem um puto. Daí eu cobrei $100 a casa dele. E a mulher que morava do lado, a vizinha, o marido dela era sócio do John. E ela perguntou se eu queria limpar a casa também. Eu disse, opa, claro que eu limpo. Amanhã eu já posso limpar. Daí, já arrumei a casa dela. Eu não lembro o nome dela mais. Tá, então daí mais $100. E daí eu falei pra ela que eu tava precisando de casa. Ela disse, não, mas eu tenho mais 2 amigas que pode ser que queiram. Daí ela me deu mais essas 2 amigas, mais $100 de cada. E eu tava cobrando 100, era 100 que eu cobrava. Não era muito pequena as casas não, eram casas bem boas, tamanho bem grande e eu sozinha, né? Então é meio puxado. Tá? Daí, como eu já tive a experiência, né? Como eu conheci uma senhora que morava aqui, que é minha amiga até hoje, eu pedi pra ela guardar o dinheiro pra mim, né? E aí eu menti, eu disse que eu tinha arrumado uma casa só e eu já tinha arrumado 4. Então já tava tudo schedule. Ele não sabia porque ele ia trabalhar, não sabia que eu tinha arrumado casa para mim trabalhar, né? Aí, nessa 4ª casa, eu conversei com a mulher e eu perguntei para ela se ela não conhecia alguém que precisasse de uma pessoa para morar, que eu ajudaria e tal, mas que eu limpo a casa e tal, né? Assim, pra gente se arrumar. Ela assim, eu vou tentar entrar em contato com alguma amiga minha e vou ver o que a gente pode achar para ti. Não comentei nada que eu morava com um namorado que era drogado, essas coisas, nada. Aí ela me liga e disse assim, olha, eu conheço uma moça, um casal, tem 3 filhos, eles moram na península, num lugar que só tem mansão. E ela queria uma pessoa que morasse com ela, que cuidasse da casa quando eles viajam. E na troca de limpar a casa dela por uma vez na semana. Menina, a casa, meu Deus do céu, era enorme, com elevador, era gigante a casa. Mas eu digo assim, claro, porque eu quero sair fora dessa situação com o Paulo, né? Eu não quero mais ficar com ele. Que era um sanguessuga. Gente, olha, se eu fosse contar tudo que eu passei com esse homem,
E não tenho raiva dele, é a doença que deixou. Mas só acontece que esse lance de droga, tu já fica, tipo assim, cúmplice, entendeu? Não tem uma situação como pra te sair numa boa. Tu tem que sair e nunca mais ver essa criatura. Foi o que eu fiz. Depois eu conto mais. Eu não quero ficar muito extenso. Agora já tô com 20 minutos. Eu vou parar, porque senão fica difícil de fazer o download. E aí eu continuo depois.